Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa azul estampada com alguns detalhes em branco, um colete também, e o tema da nossa videoaula de hoje é Descolonização da África e da Ásia. Para início de conversa, é importante nós lembrarmos que no século XIX, os países europeus fizeram uma dominação em alguns territórios da África e da Ásia, para poderem explorar matérias-primas, conseguir mão de obra barata e expandir os seus mercados. Esse tipo de prática ficou conhecida como imperialismo, pois significava essa expansão dos mercados, devido a esse processo de industrialização e essa busca de novos mercados, tanto na Europa como no mundo. Mas, por conta dessa expansão imperialista, ocorreu a chamada partilha da África e um processo de neocolonialismo, ou seja, essas grandes potências passaram a dominar diversas regiões na África e na Ásia, dominando tanto em alguns locais, e pelos aspectos econômicos, como também até algumas localidades ocorreu dominação política. Essa dominação foi feita através de muita violência, confiscos de terras, práticas de racismo e muitas vezes até a destruição de elementos culturais das sociedades africanas e asiáticas. Nesse processo de imposição econômica, cultural e política, e esse domínio dos países europeus nessas regiões, a partir do século XX, começou um processo de busca de independência desses países que estavam sob esse domínio. E isso ocorreu tanto na África quanto na Ásia. Daí é que começa um movimento em busca dessa descolonização, ou seja, dessa retirada da dominação colonial que tanto oprimia esses países africanos e asiáticos. A partir da Segunda Guerra Mundial, houve um enfraquecimento dessas potências capitalistas em relação a essa dominação na região da África e da Ásia por conta das destruições. Então, os gastos foram voltados para reconstruir cidades e isso foi um fator que auxiliou também o fortalecimento dos movimentos de independência tanto na África quanto na Ásia. Então, podemos destacar como os fatores de independência dos povos africanos e asiáticos a luta e resistência desses povos, esse momento de enfraquecimento em relação ao domínio dessas potências capitalistas após a Segunda Guerra Mundial, e ainda podemos destacar também dois movimentos muito importantes que foram o pan-africanismo e a negritude. O pan-africanismo foi um movimento que ocorreu principalmente em negros que se estabeleceram nos Estados Unidos e algumas regiões da Europa que tiveram a intenção de resgatar esse retorno e a valorização da cultura dos africanos. Sendo a África considerado o berço de grandes civilizações, o berço da humanidade, esses pensadores começaram a incentivar
a possibilidade de retorno dos africanos que foram oprimidos e que moravam fora do continente africano para retornarem à África. E esse movimento, que ficou conhecido pela frase África para os africanos, tentava resgatar essa identidade dos povos africanos. E também favoreceu o retorno de alguns africanos para a região e a colaboração pela luta de independências. É importante destacarmos que nesse movimento político ideológico, conhecido como pan-africanismo, os africanos e os negros se apropriaram do termo raça como um resgate de uma identidade dos povos africanos. Então ele dizia que os povos africanos estavam unidos pela essa identidade da raça negra. Então era uma forma diferente de concepção de raça que foi cunhado no século XIX, que serviu de base ideológica também para o imperialismo, que fazia uma diferenciação entre as raças de forma biológica e hierarquizada, trazendo aí a superioridade da raça branca. Então, era uma forma de tentar resgatar a identidade do povo negro, e para isso eles começaram a promover esse retorno à África e esse retorno a essa identidade. Um outro movimento importante que também fortaleceu essa busca pelas independências na África foi o movimento da negritude, que surgiu a partir dos anos 30 e foi um movimento político e literário. Nesse movimento havia uma tentativa de tentar unir os povos africanos através da cultura. E um desses representantes do movimento foi Léopold Senghor, que chegou até ser presidente do Senegal. A luta pelas independências dos países africanos e da Ásia também contou com a participação dos países recém-libertos. Quando ocorreu uma conferência em Bandung, na Indonésia, onde vários países se intitularam países de terceiro mundo e se colocaram como neutros na Guerra Fria, não dando apoio nem aos Estados Unidos nem à União Soviética, esses países declararam total apoio aos movimentos de independência tanto na África quanto na Ásia. Nessa imagem vemos a dominação neocolonial na Ásia e na Oceania, séculos 19 e 20. Aqui é o mapa político atual da Ásia. Na Ásia, a Índia sofreu uma grande influência e de dominação econômica do Reino Unido. E para lutar contra essa dominação, nós tivemos a figura de Mahatma Gandhi, que foi uma figura importante, utilizando a tática da não violência e da desobediência civil para lutar pela liberdade da Índia. Aqui vemos a imagem de Mohandas Gandhi. Essa foi uma caricatura representando o potencial explosivo junto à opinião pública mundial de sua desobediência civil contra o registro imposto pelo governo sul-africano. Nessa imagem, vemos a Marcha do Sal, onde Gandhi incitou as pessoas a não pagar impostos, como o imposto sobre o sal. E nessa caricatura de Gandhi sendo preso, nós vemos o desenho que representa a compreensão de que colocá-lo tantas vezes na prisão terminou por ser uma forma de multiplicar seus ensinamentos. Gandhi procurou por diversas vezes unir
os povos que viviam na Índia, que estavam divididos pelas questões religiosas, porque boa parte da população seguia a religião hindu, mas havia uma presença de cerca de 25% de muçulmanos. Mas após o governo britânico reconhecer a independência da Índia em 1947, houve uma divisão do país onde o território ficou a partir dessa distinção religiosa. Então, na Índia, ficou concentrado a maior parte da população que era hindu, e a parte onde havia o maior domínio de muçulmanos, surgiu um novo país que ficou conhecido como Paquistão, que havia também a parte ocidental e oriental. E, posteriormente, a parte oriental virou um país chamado Bangladesh. Gandhi foi assassinado por um radical em 1948. Em 1945, boa parte dos países africanos ainda não tinha conquistado a sua independência, mas os 30 anos que se sucederam após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma aceleração desse processo de independência. Como pela partilha da África tinha ocorrido vários domínios, zonas de influência, nós tivemos, por exemplo, na região do Congo, o domínio da Bélgica. Primeiro, o rei Leopoldo II se titulava dono do Congo como sua propriedade, e logo depois passou à administração do governo belga. Vamos ver os mapas de antes e após a descolonização da África? Esses são os mapas da África em 1880 e 1913. Nesse mapa, vemos a descolonização da África. E esse é o mapa político atual do continente africano. Portanto, percebemos que pela essa mudança no mapa político dos países africanos, isso ocorreu por conta dessa luta pelas independências e desse processo de descolonização da África. Vários países passaram a lutar a partir da Segunda Guerra Mundial, pois aumentaram o seu poder de luta. No Congo, por exemplo, houve uma dominação do governo belga, e as empresas que se estabeleceram na região exploravam os seus minérios e pagavam baixíssimos salários aos congoleses. Daí surgiram movimentos de independência contra essa discriminação e essa opressão do governo belga. E eles conseguiram obter essa independência. Porém, ocorreram posteriormente algumas guerras civis por conta da administração desse poder, por grupos que permaneceram na região e que eram também subsidiados pelo capital vindo dos Estados Unidos, e grupos que eram contrários a essa influência estrangeira. Assim como muitos países africanos lutaram e criaram movimentos de independência, como Congo, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, os países africanos que já eram independentes, como a África do Sul, lutaram contra a discriminação racial. A África do Sul, embora independente, vivia um regime de segregação racial, conhecida como apartheid. E um desses líderes que lutou contra o apartheid foi Nelson Mandela. Nessa imagem, vemos Nelson Mandela, considerado o mais importante líder da África negra e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993. Na luta contra o racismo, em junho de 1976, milhares de estudantes negros foram às ruas de Joanesburgo, a maior cidade do país, em protesto contra a imposição da língua africâner nas escolas. A polícia atirou
contra as crianças e os jovens que marchavam vestidos com seus uniformes escolares. 170 crianças foram mortas no episódio que ficou conhecido como Massacre de Soweto. Como vimos que a descolonização da África e da Ásia foi um processo que levou algumas décadas, vamos agora ao nosso desafio? Observe a caricatura que representa Gandhi sendo preso por Lord Willingdon, no início da década de 1930. As prisões de Gandhi favoreceram o apoio da população às suas ideias. Quais as táticas usadas e difundidas por Gandhi para combater o colonialismo? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!